Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos então à nossa aula número 1, do nosso curso de análise funcional. Evidentemente que a gente não vai fazer um curso sobre espaços métricos, né? O título da aula 1 é espaços métricos, mas os espaços métricos de modo geral não são os objetos assim de estudo da análise funcional, né? Porém o que acontece, né, é que na situação típica nós vamos ter na nossa mão para estudar um espaço vetorial, né, que geralmente vai ter dimensão infinita, na maioria dos casos, nos casos interessantes, né, que vai ter alguma estrutura extra, além da estrutura de espaço vetorial. Então a gente vai ter ali naquele espaço vetorial ou alguma norma, ou algum produto interno, né, alguma coisa extra que nos permita extrair mais informações sobre esse espaço, né, vetorial. E de todo modo, havendo uma norma ou havendo um produto interno, segue que a gente tem uma métrica. Tá? E uma métrica induz uma topologia. Okay? Então, antes de a gente começar a tratar exclusivamente dos nossos objetos principais, né, que a gente quer fazer na análise funcional, nós vamos começar com uma pequena revisão de espaços métricos, pelo menos dos conceitos mais fundamentais, para que na hora que a gente for aplicar isso nos nossos objetos prediletos de estudo, pelo menos essa teoria básica esteja bem estabelecida, ou pelo menos bem recordada para a gente. Ok? Essas primeiras aulas, incluindo essa e talvez a próxima, essas aulas dessa semana, talvez as 4 primeiras aulas, né, elas vão ter um caráter, assim, digamos, de revisão, pelo menos do ponto de vista assim, do mundo ideal. Né? Evidentemente que se alguma coisa que eu falar aqui for novidade, então vocês vão ter que, talvez, recorrer a algum material extra, se porventura eu passar sobre isso muito rapidamente. Né? Mas tudo bem, vamos começar. Eu vou tentar fazer nas gravações alguma coisa que seja contida, autocontida, assim, para a gente não complicar demais, tudo bem? Então, primeira aula a gente já vai rever o básico aí de espaços métricos, ok? Então vamos lembrar da definição, né? Primeira definição, né? Vamos começar com uma definição que é a definição mais usual do que é um espaço métrico. Então já tem um conjunto X, né? Um par ordenado, né? Um espaço métrico, formalmente falando, é um par ordenado XD, em que X é um conjunto, né? E que D é a métrica, é a função que dá a distância nesse conjunto. Né? Então a função D, ela mede a distância entre dois pontos de X. Então ela vai do produto cartesiano de X com X em o conjunto dos reais maiores ou iguais a zero. Né? Então essa D aqui é a função distância. Né? D de distância, essa é uma boa escolha, né? Com a função de distância, o nome D. Tá bom? E uma função de distância, a gente vai tentar, né, colocar os axiomas que devem ser satisfeitos por uma função de distância para que ela receba esse nome, né, evidentemente. Então a distância entre quaisquer dois pontos x e y, né, bom, por definição, conta domínio que é maior ou igual a zero, né, então a distância entre dois pontos quaisquer é maior ou igual a zero, né, e ela só pode ser zero, né, então essa aqui seria a primeira propriedade. A distância entre dois pontos só é zero sem somente ser, né, a distância zero, sem somente ser x igual a y. Tá? Então, pontos distintos têm que ter uma distância positiva entre eles. Né? Parece bastante razoável que uma função de distância tenha essa propriedade. Né? A segunda é que a função de distância deve ser simétrica. A distância entre os pontos x e y ela deve ser igual à distância entre os pontos y e x. Tá bom? Essas duas são as propriedades, digamos assim, mais usuais e mais fáceis de verificar na prática, quando a gente tem um conjunto X com uma certa distância D definida. Né? E, em geral, a única propriedade que precisa de mais cuidado na hora de verificar é a desigualdade triangular, que é a propriedade número 3, né? Que a distância entre dois pontos X e Y ela é menor ou igual à soma das distâncias calculadas se eu tiver um ponto intermediário qualquer. Então, por exemplo, né? Essa distância é menor ou igual a dxe mais dzy, né? Em que z é um outro ponto qualquer aqui. Então, evidentemente, isso aqui é para todos x, y e z pertencentes a x aqui, né? Em cada uma dessas propriedades aqui. Então, esses pontos x, y e z que aparecem aqui são quaisquer. Tá? Essa terceira aqui é conhecida como a desigualdade triangular, né? Por causa da figura que inspira essa desigualdade. Se tem dois pontos x e y, a distância entre dois pontos x e y ela é menor ou igual à soma da distância se eu tiver um ponto intermediário z aqui, tá bom? Então essa é a desigualdade triangular, essa propriedade 3. Na prática, quando a gente tem que verificar se uma certa função d definida nesse conjunto aqui, né, cartesiano x com x, é uma função de distância ou não, quase sempre a única propriedade que dá trabalho de demonstrar que vale, né, é a propriedade número 3, que é a desigualdade triangular. As propriedades 1 e 2 já costumam ser imediatas da própria definição da função d. Né? Evidentemente, pessoal, aqui dessa propriedade 3 aqui, é bem facinho ver que ela decorre
ela implica uma coisa um pouquinho mais geral, que é a distância de quaisquer dois pontos x1 e xn, né, ela é menor ou igual à soma, né, de vários pontos intermediários aí indo de 1 até n menos 1, da distância dos pontos de xi mais 1. Né? Então, você aplicar várias vezes a desigualdade triangular, eu consigo essa aqui. Né? Essa aqui é uma consequência imediata da propriedade de 3. Tá bom? Muito bem, então essa é a definição. Basicamente, na aula de hoje, a gente vai dar a definição do que é um espaço métrico, falar algumas propriedades óbvias e dar alguns exemplos, digamos assim, interessantes de espaços com suas métricas, para que a gente consiga começar a entender os objetos de estudo do nosso assunto aqui, da nossa disciplina, tá bom? Uma coisa que eu vou mencionar aqui rapidamente é que se eu tenho um espaço métrico, né, x com uma certa métrica d, e se o y é um subconjunto de x, né, então o y ele também é um espaço métrico, esse par y aqui, né, com uma métrica restrita a ele, isso aqui também é espaço métrico. Tá? Então ele é um subespaço do meu espaço métrico original. Né? Esse aqui é um espaço métrico e eu tenho um subespaço. Claro que eu posso restringir a métrica ao espaço y e assim obter que esse y com essa função d, né, restrita a ele, também vai ser um espaço métrico. Tá bom? Como é comum, pessoal, em várias partes da matemática, quando a gente tem uma estrutura dada por um par ordenado, né, que tem um conjunto e uma ou mais funções definidas nesse conjunto, se não houver nenhuma forma de confusão, nenhuma ambiguidade, se essa D estiver implícita e for bem conhecida, a gente vai falar só, né, de modo mais informal que o X é um espaço métrico, em vez de ficar falando para ordenado XD toda hora. Né? É uma abordagem semelhante, por exemplo, quando a gente define grupos. Né? O grupo devia ter a operação do grupo, mas você fala G é um grupo. Aqui é a mesma coisa, X é um espaço métrico e eu acho que não vai haver confusão nenhuma quando a gente fizer esse tipo de menção. Joia? Então, essa seria a nossa definição básica. Agora vamos ver alguns exemplos. Continuando, pessoal, a gente vai começar agora então a ver alguns exemplos de espaços métricos relevantes. Tá? E muitos deles vão servir de exemplos padrão para a teoria que a gente vai desenvolver mais para frente. Legal? Então a gente agora vai dar exemplos de espaços métricos e ver mais ou menos como é que a gente trabalha com esse tipo de coisa. Né? Evidentemente que o primeiro aqui é o protótipo de tudo, né? É o espaço R, em que a distância, né, o x é o r, né, o espaço métrico r, em que a distância entre dois pontos é dado pelo módulo da diferença, né, o valor absoluto aí de x menos y, é a distância entre dois pontos na reta, medida com a régua, né, e esse é o nosso espaço métrico usual. Aqui vocês podem verificar que as três propriedades necessárias para ser considerado uma métrica são verdadeiras, né, então esse seria o nosso primeiro exemplo de espaço métrico, e claro que a gente pode passar também, né, pensando para aqui para o R2, né, como sendo nosso segundo exemplo, em que a distância entre dois pontos x e y, né, aí agora a gente tem que dar os nomes aos bois aqui, né, cada ponto aqui do R2 agora o x e o y, são pontos em duas coordenadas aqui, né, então o x é o x1 e x2, o y é o y1 y2, então a distância entre o x e o y aqui é a distância usual, né, aqui vou fazer o desenho, né, eu tenho um ponto aqui x1, y1, esse aqui seria o ponto, x1, y1 é pinóia. Eu estou fazendo o contrário da minha própria notação. Esse aqui é o ponto x, o ponto y aqui, com coordenadas y1 e y2, a distância entre eles aqui, né, dada fazendo o famoso Pitágoras aqui, né? Então eu tenho aqui a raiz quadrada do x1 menos y1 ao quadrado, mais x2 menos y2 ao quadrado, raiz quadrada disso tudo. Tá legal? Essa aqui é a distância usual no plano, né, no plano euclidiano. Mas fica uma coisa para a gente pensar, que a gente vai responder um pouquinho mais para frente na nossa aula. Vamos supor que a gente queira mostrar que, de fato, algebricamente, né, essa função d aqui definida, ela é uma métrica, ela satisfaz aquelas três propriedades. Né, e aí vocês vão ver que a propriedade 3, que é a desigualdade triangular, se vocês escreverem, né, qual que deve ser essa desigualdade a ser satisfeita vai precisar de um ponto x, y e de mais um ponto z, vocês vão ver que algebricamente essa desigualdade não é tão trivial assim.
né? Então vocês podem tentar pensar como um exercício aí, como provar isso aí na raça. Evidentemente que a gente vai ver como fazer isso, a gente vai acabar fazendo uma coisa um pouquinho mais geral, que vai englobar também este exemplo, né? Mas a gente sabe geometricamente que essa aqui é a distância, tal. Então, olhando de fato o triângulo aqui, vocês acreditam que a desigualdade triangular é verdadeira. Entretanto, se vocês quiserem demonstrar esse fato algebricamente, ele não é tão trivial. Tá? Mas fica aí como um exemplo, tá bom? De um espaço métrico. E uma coisa que pode ser importante já para a gente é que eu tenho um exemplo 3 aqui, em que o conjunto dos pontos é o mesmo R2, tá bom? Só que agora a distância D é uma distância diferente. Vou chamar essa distância aqui de D1, só para diferenciar da distância D definida antes, em que os pontos x e y dados por essas mesmas coordenadas x1 e x2 aqui, mas agora a distância ela é calculada como, por exemplo, aqui eu pegar o módulo de x1 menos y1 mais o módulo de x2 menos y2. Tá? Então, nessa distância D1 aqui, né, a distância desses dois pontos x e y é a soma desses dois comprimentos. Né? É como se só pudesse andar para chegar entre x e y na horizontal ou na vertical. Tá bom? É como se, digamos assim, o plano euclidiano fosse um tabuleiro de xadrez e a gente só pode andar como se fosse uma torre. Então, a distância daqui do x e y como se fosse uma torre, eu tenho que andar essa distância na horizontal e depois na vertical. Né? Essa métrica aqui, D1, ela também é conhecida como a métrica do taxista, né? Imaginando que eu tenho um sistema de ruas aqui horizontais e verticais, né? E os nossos quarteirões são todos retangulares aqui. Para ir do ponto X do ponto Y, você só pode andar pelas ruas, né? Então a distância fica sendo a soma desses dois catetos, dos comprimentos desses dois catetos. Né? Então essa é uma outra métrica. Isso mostra para a gente, pessoal, que um mesmo conjunto, você pode colocar no mesmo conjunto métricas diferentes. Né? E uma coisa que vai ser interessante para a gente vai ser saber até que ponto essas métricas diferentes impactam no estudo do espaço métrico em si. Né? Será que eu colocar uma métrica diferente no R2 vai fazer tanta diferença assim para as coisas que a gente vai estudar? Né? Então, por enquanto, evidentemente que isso é muito cedo para tentar responder esse tipo de pergunta, nem faz muito sentido ainda colocar a pergunta nesse momento, mas fica aí essa ponderação, pelo menos, né, de que eu posso colocar no mesmo espaço X várias métricas diferentes e isso pode ou não acabar com espaços métricos, digamos assim, com comportamentos distintos, né? Ou, de repente, essas métricas não fazem tanta diferença assim. Essas questões vão ficar mais claras no futuro. Okay? Outro exemplo clássico aqui, né, é que generalizando o R2, né, a mesma coisa que eu fiz para o R2 eu posso fazer para o C2, né, para usar os complexos em vez dos reais. E eu vou colocar então como exemplo 4 aqui já direto o Cn, né, os complexos n aqui, são as ênuplas, né, de complexos, então a distância entre dois pontos U e V aqui, ela é simplesmente calculada assim, né, eu faço o módulo da diferença, né, das coordenadas, o I menos VI, né, elevando ao quadrado tudo isso, e indo de 1 até n, e aí eu tiro, né, a raiz quadrada, tá bom? Então assumindo que o U aqui ele é dado por coordenadas de números complexos aí, U1, U2 até o N, e que o V ele é dado analogamente, né, pelas coordenadas de V1 até Vn. Né? Então essa aqui também, da mesma forma que o exemplo 2, caberia a pergunta que será que isso aqui de fato é uma métrica? Né? Mas vou deixar só como um exemplo aqui, não vou fazer neste momento a verificação explícita de que isso é uma métrica. Né? Mas aqui esses exemplos de 1 até 4, digamos assim, eu acho que é só uma questão da gente colocar como exemplos básicos objetos já conhecidos por vocês. São espaços vetoriais aí, né, bem simples, dimensão finita, métricas que digamos assim são as usuais. Essa métrica D1 aqui é ligeiramente diferente. Então agora a gente vai começar a ver alguns exemplos um pouquinho mais sofisticados, mas esses exemplos eles são importantes para a gente começar a ter uma noção de quais são os objetos de estudo de fato, né, que a gente vai ter nesse curso, tá bom? Então aqui o primeiro exemplo aqui é o L infinito. Né? Por que desse infinito ainda é um pouquinho, sei lá, digamos assim, enigmático dizer por que essa notação é boa ou não, isso vai ficar mais claro aqui mais para frente, mas aqui vamos considerar, por exemplo, o L infinito com coordenadas aqui complexas, tá? Então vamos supor, por exemplo, que eu tenho um X aqui, né? Quem são os elementos, né? Primeiro, então, já que isso aqui é um conjunto não conhecido, eu não tenho que falar só qual que é a distância, eu vou falar primeiro quais são os elementos desse conjunto, né? Esse aqui é o nosso x, nosso espaço métrico. Então, quem são os elementos? Os elementos aqui, pessoal, são as sequências de números complexos, que eu vou botar assim, x1, x2, blá, 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 em que cada xi
é um número complexo, tá bom? Só que não são quaisquer sequências de números complexos. Eu tenho, né, tais que existe, tá bom? Um númerozão, né, um número mx aqui maior ou igual a zero, que tem a propriedade que ele limita o módulo de todos, o módulo de todos os x's, tá? Todos os x's satisfazem que em módulo, eles são menores ou iguais a esse mx, tá bom? Para todo i maior ou igual a 1. Ou seja, tem um mzão que depende do x, tá? Só depende do x, mas não depende do i, né? Que ele limita o tamanho de todas as coordenadas, ok? Então esse L infinito aqui são as sequências, né, limitadas de elementos de C, de números complexos, tá? Então, por exemplo, a sequência tá, é 1,2,3,4,5,6, etc., assim por diante, ela não pertence a esse conjunto porque ela é ilimitada. Então aqui só vão entrar sequências limitadas. Aqui, pessoal, a distância, né? Se eu falar que o y também implicitamente tem as coordenadas y1, y2, etc. Isso aqui também pertence ao L infinito de C. A distância entre o x e o y aqui, ela é o supremo, tá? O i maior ou igual a 1, do i maior ou igual a 1 aqui, do módulo da diferença. Tá bom? Então, esse é o supremo da nossa sequência. Essa é a distância entre o x e o y. Tá bom? Essa aqui não é muito difícil verificar que é uma métrica, não. Tá? Evidentemente que as propriedades 1 e 2, né, que são fáceis de verificar, são excessivamente imediatas. A desigualdade triangular não é tão difícil de verificar aqui para esse exemplo. Eu acho que seria até um exercício legal para vocês recordarem, né, como é que trabalha com esse negócio de supremo, tudo. É verificar que essa D de fato é uma métrica nesse conjunto aqui. Né? Então esse L infinito com esta métrica específica é o que a gente chama de L infinito. No caso aqui dos complexos. Você poderia fazer analogamente para reais também esse exemplo, mas eu vou deixar aqui com complexo, tá? Para título desse exemplo aqui não faz tanta diferença assim. E esse é o nosso primeiro exemplo que eu acho que talvez seja desconhecido, talvez para boa parte de vocês, e é um exemplo meio que clássico, digamos assim, na análise funcional. Esse aqui é um espaço que vai aparecer várias vezes, que a gente vai ter que estudar de verdade e entender um pouquinho melhor sobre ele. Tá bom? Exemplo 6, que agora também, esse aqui eu acho que é um pouquinho mais normal. Eu peguei o conjunto das funções contínuas definidas no intervalo fechado AB. Tá? Então aqui eu tenho todos os elementos aqui, são funções contínuas de AB em R, por exemplo. Né? Então F é contínua. E aqui, o cálculo da distância entre duas funções, ela é mais ou menos parecida, meio que inspirado aqui do exemplo 5. Tá? Então a diferença a distância entre duas funções x e y, agora x e y são funções, são duas funções contínuas. Tá? Então esse aqui vai ser o máximo, tá? Do módulo aqui de xt menos yt, em que esse t aqui pertence ao intervalo. Tá bom? Como essas funções aqui são contínuas, né, definindo um intervalo fechado, de fato o supremo aqui dessa diferença ele é atingido, então existe o máximo aqui. Né? Então aqui eu posso simplificar e trocar o supremo por um máximo. Isso aqui também não é difícil de verificar que é uma distância. Tá legal? Nesse espaço aqui das funções contínuas. Ok? Então, esses exemplos 5 e 6 aqui, eles talvez começam a dizer para a gente quais são os objetos de estudo aqui de análise funcional. Nós vamos ter espaços vetoriais em que os elementos que vão ser pontos desse espaço que a gente vai estar estudando são coisas como funções, como sequências, como coisas mais gerais. Assim, né? Então a gente tem a noção de ponto, a gente está acostumado a trabalhar com pontos, talvez em álgebra linear, de espaços de dimensão finita, como pensando num pontinho do plano, num pontozinho do espaço, mas agora aqui nossos espaços vetoriais, eles vão crescer de tamanho, né? Vão ficar de dimensão muito grande mesmo. Então agora eu vou ter um espaço, cada ponto, cada elemento do meu espaço em estudo é uma função, é uma sequência, é alguma coisa assim, é um objeto um pouco mais complexo. Tá? Então fica aqui esses exemplos aqui. Talvez o 5 ainda seja o mais diferentão. Né? E finalmente eu vou colocar aqui mais dois exemplozinhos. O 7 é um exemplo que eu acho que ele não é tão importante na prática, né? Mas ele está aqui só para servir às vezes como contra-exemplo ou para a gente pensar
em como que as métricas não precisam ser coisas tão importantes, assim, tão, digamos assim, naturais. Você pode forçar uma métrica meio esquisita em qualquer conjunto, tá? Então aqui o x é um conjunto qualquer, tá? O x é qualquer conjunto aí que você queira colocar uma métrica, não vazio, né? Porque você tem que calcular uma distância entre dois pontos. E a distância entre dois pontos x e y, ela é medida assim. Ela é zero se o x é igual a y, e ela é 1 se o x é diferente de y. Tá? Então você declara que a distância entre quaisquer dois pontos distintos é 1. Essa aqui é chamada de métrica discreta. Tá? Então essa aqui é a métrica discreta, tá? Em x. De novo, ela não é muito importante na prática. Os espaços que nós vamos estar estudando, eles, em geral, não vão ter esta métrica. Porém, quando a gente quiser fazer afirmações sobre espaços métricos, pensar em exemplos ou contra-exemplos, fica aí uma métrica dessa como a discreta, por exemplo, para a gente testar, para fazer testes internamente que essas métricas um pouco mais esquisitas existem. Legal? O último exemplo que eu vou dar agora, pessoal, ele é um exemplo que eu acho que talvez seja dos mais importantes, né, para a gente ter na nossa cabeça toda vez que a gente quiser pensar em alguma coisa de espaços métricos aqui em análise funcional, é o LP de C, por exemplo. Podia ser C ou R aqui, não faz muita diferença, tá bom? Em que o P é um número real maior ou igual a 1. Legal? Então, novamente, eu vou falar quem são os elementos, depois eu vou falar qual que é a distância. Tá? E aí nós vamos ter que fazer uma perto aí vai ter que fazer uma conta, uma discussão mesmo, para ver que tudo está bem definido. Então, os elementos aqui desse LP são os x, de novo, vão ser sequências, né, inspirado mais ou menos com uma notação um pouquinho parecida com aquele exemplo do L infinito, né? Então, cada xi aqui é um número complexo, e aqui a nossa exigência, né, são tais que, a propriedade que nós temos que ter é que esta soma converge, a soma dos módulos elevado a p, módulo de x1 elevado a p, mais módulo de x2 elevado a p, mais módulo de x3 elevado a p, etc. Você quer que essa soma seja convergente. Tá bom? Então, esses são os elementos x, esses são os x que são elementos do LP. Tá bom? Então, são sequências que esta soma converge. E aí, pessoal, a distância, né? Se você pegar um y, cujas coordenadas são y1, y2 e y3, nós vamos definir que a distância entre o x e o y neste espaço métrico aqui, ele é essa conta. Eu vou fazer a diferença das coordenadas ponto a ponto, tá bom? Tomar o módulo delas, elevar a p, somar isso aí do 1 até infinito, né? E depois pegar esse resultado todo e elevar 1 sobre p. Ok? Aqui, as perguntas mais gritantes seriam as seguintes, né? Se eu tenho dois elementos x e y que pertencem ao LP, que são pertencentes ao LP, né? Ou seja, esta soma aqui com os x e a soma correspondente com os y são ambas somas convergentes, essa distância aqui só faz sentido ser calculada se esta série aqui for convergente. Né? E não é óbvio que esta série aqui é convergente só sabendo que essas, né, as séries correspondentes do x e o y convergem. Então a gente teria que mostrar primeiro que isso aqui é convergente, e depois a gente teria que mostrar que além, tá bom, tá sabendo que isso aqui, que esta soma aqui é convergente, teria que ver que isso aqui de fato é uma métrica. Né? Ou seja, a gente tem que verificar a desigualdade triangular. Tá bom? As propriedades 1 e 2, né, de que a distância só é zero quando os pontos são iguais e que a distância é simétrica, né, distância de x para y é igual a distância de y para x, essas duas são imediatas. De fato, a gente vai recair em provar a desigualdade triangular, como é usual, né, que é a única propriedade não trivial de ser verificada. Né? Então aqui, a gente precisa de uma prova. Né? Então isso aqui é um espaço métrico de verdade? É um espaço métrico? Tá? Então, este exemplo aqui, eu vou colocar para ser um exemplo que vai fechar nessa nossa primeira aula por dois motivos. O primeiro é que ele é um espaço muito comum, tá? É um espaço importante, né? Várias coisas que... ele vai ser um exemplo padrão quando a gente vai testando, fazendo perguntas sobre espaços gerais no nosso estudo de análise funcional. Esse exemplo aqui é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, para ter a nossa biblioteca assim, né, de espaços métricos para testar as coisas. Mas as técnicas que vão aparecer para a gente provar que isso aqui é um espaço métrico, vão aparecer algumas desigualdades muito importantes. Né? A desigualdade de Holder, de Minkowski, então a gente precisa falar disso o mais rápido possível. Né? E como consequência, como caso particular, a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Ok?
Então, vamos lá, vamos ver por que que isso aqui é um espaço métrico. Tá? Então, a demonstração, ela não é tão complicada assim, mas ela exige vários passos, ok? Nesse primeiro momento, eu vou notar o seguinte: se o P é 2, vamos supor que o P é 2, tá legal? Então, note, por exemplo, que o R2 ele pode ser, né, considerado um subespaço do L2R, tá? Porque eu posso embutir um par ordenado XY, ou melhor, dizendo, um par ordenado x1, x2, eu posso identificar ele como par x1, x2, 0, 0, 0, 0, 0, e fazendo essa identificação, né, com uma sequência infinita aqui, em que eu completo com zeros até o infinito, eu posso olhar o R2 como sendo um subespaço do L2R. Tá? E olhando assim, a métrica induzida, né, no R2 do L2R é a métrica padrão. Então, se eu provar que isso aqui é um espaço métrico, no caso geral, quando eu restringir isso para P igual a 2, né, e trocar e olhar para esse subespaço R2 embutido aqui dentro, então eu vou provar que aquele nosso primeiro exemplo, ali, aquela nossa distância euclidiana, ali eu tenho uma métrica também bem definida, tá? Que é aquela desigualdade com raízes quadradas ali, vai ficar demonstrada. Evidente que isso é um jeito meio complicado de fazer só aquele exemplo inicial, mas já que eu vou fazer esse exemplo 8 aqui também, aqui ele fica coberto por esse. Essa é o ponto que eu quero dizer. Tá bom? Então, muito bem. Vamos provar que isso é um espaço métrico, esse exemplo 8 aqui, né? Um espaço métrico, os espaços LP. Né? Vamos precisar demonstrar várias desigualdades, ok? Então, a primeira coisa, dado aqui um P maior do que 1, bom, eu vou botar assim, seja que tal que 1 sobre P mais 1 sobre Q é igual a 1. Tá? Isso, pessoal, vai aparecer toda hora para a gente. Tá? Esses inteiros P e Q, tais que as somas dos seus inversos dá 1. Esses P e Q aqui são chamados de conjugados. Tá bom? Por causa disso. Né? Não esquentem muito com isso. Tá? Por causa do nome ainda, mas toda vez que aparecer esse P maior do que 1 aqui nesse espaço da LP, esse Q associado aqui quase com certeza vai aparecer também. Tá joia? Então aqui é a primeira coisa, né? Eu quero que vocês, então, vamos ficar atentos aqui. Eu tenho esse negócio aqui. Olha só, coisas equivalentes a esta soma 1 sobre P mais 1 sobre Q ser igual a 1. Vamos ver aqui, né? Isso aqui é equivalente a falar o quê? Se a gente somar as frações aqui, o PQ, né? Aqui em cima vai ficar P mais Q, né? É igual a 1, ou seja, o P mais Q, a soma é igual ao produto. Tá? Então, isso é uma coisa equivalente a essa daqui, que é bom a gente ter na mente, né? E outra também que é muito comum é que se o P é igual a 2, o Q é igual a 2. Né? Porque fica meio mais meio igual a 1. Tá bom? Então, quando o P é 2, o Q também é 2, e esse vai ser um caso particular importante no nosso estudo. Muito bem. Outra coisa que eu quero que vocês verifiquem é o seguinte. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, o T, um número positivo. Né? Bota assim, T maior ou igual a 0. Note que se, observação, né? Dados P e Q fixos, então, né, com essa propriedade, o P é maior do que 1, se o U é igual a um certo T elevado a P menos 1, então esse T é igual a U elevado a Q menos 1. Tá? Façam o seguinte, elevem os dois lados aqui a Q menos 1, né, e vocês vão ver que P menos 1, ó, vou fazer a conta aqui, né, P menos 1 vezes Q menos 1 vai ser o quê? Vai ser PQ, né, menos P menos Q mais 1, né? Só que o produto é igual a soma, então isso aqui vai dar 1, tá? Então se eu levar os dois lados aqui a Q menos 1, ou o expoente do U fica Q menos 1, o expoente do T fica 1, tá legal? Então essa é mais uma propriedade desses expoentes conjugados. Então a partir desta observaçãozinha, né, eu vou fazer uma conta, tá? Então a conta é o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, quaisquer alfa e b, eu vou pegar os alfa e beta positivos, tá bom? E aí eu vou olhar para um retângulo aqui, né, definindo o plano cartesiano aqui normal, né, de lados alfa e beta. Né? E agora eu vou pegar, por exemplo, esta função. Né, então vamos supor que esse aqui é o eixo t, esse aqui é o eixo u. Né, e u é o t elevado a p menos 1. O gráfico dessa função vai ser uma coisa assim. Tá bom? Eu não sei exatamente, pessoal,
se esse gráfico aqui ele vai passar do lado do retângulo, ou se ele vai ser uma coisa assim, né? Ele vai ser assim. Tá? Eu não sei exatamente se, dependendo de quem é alfa e o beta, o valor do P, eu não sei se o gráfico vai ser mais assim, ou se ele vai ser assim. Mas não importa, pessoal, porque nós vamos olhar o gráfico simetricamente aqui, tanto no U quanto no T. Tá legal? Então vamos fazer a conta que eu quero fazer aqui é calcular. Eu vou comparar esse alfa beta, que é a área desse retângulo. Note que ele é o seguinte, ele não ultrapassa, né? Primeiro, eu vou calcular aqui a integral de 0 até alfa, tá bom? Do T, então aqui é U, né? Isso aqui seria U elevado a T, fezes. U aqui é T elevado a P menos 1, né? Vou calcular a área desse negócio aqui, então eu vou calcular essa integral, TP menos 1, dt, tá bom? E se eu olhar agora, né, se vocês inclinarem a cabeça aqui, né, fazer aqui de conta que eu espelhei os eixos U e T, né, faz uma simetria aqui em relação à bissetriz aqui desse quadrante, né, eu viro a cabeça 90 graus, assim, né, no sentido horário, tá bom? Vocês olham o U e o T agora trocados e vocês olham agora o T como função de U, né, então isso aqui é o que eu falar que o T é U elevado a Q menos 1, tá? Agora você poderia integrar até o beta, né? De 0 até beta, tá bom? Então quando eu somar essas duas integrais, eu vou ter pelo menos a área do retângulo e mais um rabicho aqui, tá? Então esse alfa beta, ele é menor ou igual a esta área que eu somei, né? Essa integral de t elevado a p menos 1 de 0 até alfa, mais a integral de 0 até beta, integral de 0 até beta do u elevado a q menos 1 du, tá bom? Né? Por causa dessa propriedadezinha aqui, né? Esse gráfico aqui eu posso olhar como U como gráfico função de T ou T como função de U. Né? E integrando isso aqui é fácil, porque eu estou integrando dois polinômios aqui, né, as variáveis T e U. Essa continha aqui vai dar simplesmente alfa elevado a P sobre P mais beta elevado a Q sobre Q. Tá? Então essa é a primeira desigualdade. A desigualdade auxiliar aqui. Tá? Isso aqui é menor ou igual a isso para alfa e B positivos. Essa propriedade, essa desigualdade também vale trivialmente se ou o alfa ou o beta for zero. A gente não precisa fazer nada, ok? Muito bem, o que a gente faz com essa desigualdade auxiliar? Vamos ver agora. Agora a gente faz o seguinte. Vamos tomar, né? Tome então aqui uma sequência dos xis elevado a p aqui em módulo, né? Que eu vou dar uma normalizada nela. Eu vou falar que isso aqui dá 1. Tá? Quando eu elevar a P. E da mesma forma, eu vou tomar uma outra sequência aqui dos YIs, que quando eu elevar a Q, né, esses módulos todos aqui, isso também vai dar 1. Tá? Então, tome duas sequências x e y, né, dos x's e dos y's aí, que tenha esta propriedade. Tá? Então, aplicando essa nossa desigualdade auxiliar aqui, o que a gente tem? Né? Vamos aplicar essa desigualdade para cada i. Então eu tenho aqui o módulo de x e y, né? Ele não ultrapassa o módulo de x elevado a p. P mais o módulo de que é y elevado a q sobre q. Né? Tudo bem? Então isso aqui vale para todo i. Então quando eu somar tudo, né? Então quando a gente somar tudo, né? Eu vou ter que o somatório desses módulos de xi e yi aqui, com i maior ou igual a 1, né? Isso não vai ultrapassar, então quando eu somar essas duas coisas aqui, né, veja que a soma dos x's elevado a p vai dar 1 e dos y's elevado a q também vai dar 1. Então isso aqui vai dar 1 sobre p mais 1 sobre q, né? Vão sobrar só esses denominadores aqui, que é 1. Essa soma aqui é 1. Tá? Então esses x e y não ultrapassam 1. Então tem essa outra desigualdade aqui, só que aqui sabendo que os x's e os y's eles não são quaisquer, né? Eles satisfazem essa propriedade aqui quando eu levo a P e a Q, esses módulos, esses números x e y, essas duas séries aqui dão 1. Tá? Então é um caso particular quando esses x e y aqui estão, digamos assim, entre aspas, normalizados. Tá? A partir daí, pessoal, a gente deduz a nossa primeira desigualdade importante e não trivial, que é a desigualdade de Holder. Tá? E ela vai sair dessa parte aqui, normalizada, e ela vai sair assim. Vamos pegar um espaço livre agora aqui. Né? Vamos tomar agora um xi. Né? Então agora eu tenho um x, que é uma sequência de xis aí. Tá? Então aqui, isso aqui vai pertencer ao LP. Tá?
E o y, que é uma sequência dos yi's aí, ele pertence ao LQ, né? Então, lembrando, os recíprocos aqui do P e Q são 1. Tá? Como eu só sei que as somas dos módulos dos x's e dos y's ali elevado a P e Q convergem, respectivamente, eu vou dar uma normalizada nestas sequências para poder usar a desigualdade anterior. Então eu vou chamar de x til aqui, né, xi til. O meu xi, né, é dividido pela, digamos assim, entre aspas, norma. Aqui eu tenho aqui o somatório dos xk, k maior ou igual a 1, elevado a p, 1 sobre p. Tá bom? Esse denominador eu estou colocando aqui só para que, quando eu elevar todos os x chapéus aqui elevado a p e somar tudo de 1, para eu poder usar a desigualdade anterior. Da mesma forma, o yi, chapéu não, tiozinho, né? Vai ser o yi dividido pelo somatório de k maior ou igual a 1 dos módulos dos yk elevado a q elevado a 1 sobre q. Tá? Então esse aqui é o truque para quando a gente levar a q eu poder usar a desigualdade anterior. Legal? Então, aplicando a nossa desigualdade anterior, agora note que, né, quando eu somar os módulos aqui dessas coisas elevadas a p e q, somar tudo dá 1. Foi exatamente para isso que eu coloquei esses denominadores esquisitos. Então, agora eu posso aplicar a desigualdade anterior. Tá? Se eu aplicar a desigualdade anterior, eu vou ficar com esses denominadores aqui totalmente bizarros. Né? Então, aplicando a desigualdade anterior, veja que isso aqui é uma porcaria de uma abreviação para desigualdade, né? E eu vou passar multiplicando esses denominadores pequenos, esses denominadores feios que ficaram aqui, eu passo multiplicando, tá bom? Então obtemos essa expressão aqui. Tá bom? Somatório de 1 até infinito dos módulos do módulo de x e y, isso vai ser menor ou igual, agora vai, no lugar daquele 1 vai ficar o produto desses denominadores feiões aqui, né? Vai ficar o módulo de xk elevado a p 1 sobre p, k maior ou igual a 1, né? Vezes também essa soma aqui, k maior ou igual a 1, dos yks elevados a q, 1 sobre q. Tá? Isso aqui, então, lembre-se que a gente está começando aqui quando p é maior do que 1, tá bom? Essa aqui é a desigualdade de Holder. Eu não sei se tem trema aqui ou não. Bom, enfim, não sei, Holder, tá bom? Essa é a primeira desigualdade importante, talvez você já conheça essa desigualdade. Ela é, digamos assim, um pilar, né? Todo mundo que estuda desigualdade, uma hora se depara com essa desigualdade de Holder, ela é muito importante, ela é usada pra caramba. E tá aqui, tá? Essa é a demonstração. Eu não acho que ela é tão difícil assim, eu acho que essa demonstração é bem curta até. Deve ter outras demonstrações mais elementares que essa desigualdade vale, mas aqui já sai meio que de graça para a gente. Tá? Então aqui as únicas condições para a gente poder aplicar essa desigualdade é que os x e os y aqui têm que ser elementos, né, do LP e do LQ respectivamente, né, porque essas somas aqui precisam convergir. Tá legal? Quando P igual a Q igual a 2, aí a gente tem um caso particular dessa desigualdade, que é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Tá bom? Mas no caso geral é chamada de desigualdade de Holder. Ok? Agora, pessoal, a partir dessa a gente demonstra a desigualdade de Minkowski. Então agora, finalmente agora, mostramos que se P é maior ou igual a 1, né, vale isso daqui, né? O somatório de igual a 1 até infinito de xi mais yi elevado a p 1 sobre p é menor ou igual a somatório aqui, né, do xi elevado a p e de 1 até infinito, né, elevado a 1 sobre p mais o somatório dos yi's elevado a p 1 sobre p indo de 1 até infinito. Essa aqui é Minkowski. Tomara que seja assim que escreva, eu não tenho muita certeza não. Então aqui, né,
eu estou supondo de fato que essas duas séries aqui são convergentes, né? Então essa aqui também vai ser convergente. Não? O que eu quero notar para vocês, pessoal, é que a partir do momento que a gente tem essa desigualdade de Minkowski aqui, demonstrar que aquela métrica que a gente definiu para o LP é de fato uma métrica fica imediato. Tá? Então isso aqui ficaria como um exercício para vocês. A parte difícil é mostrar essa desigualdade de Minkowski. Tá? Daqui, para mostrar que vale a desigualdade triangular em LP, veja que está quase, né, com a faca e o queijo na mão aqui. Tá bom? Então esse passo final vai ficar para vocês. E eu vou fazer aqui a demonstração dessa desigualdade. Primeiro, aqui eu estou falando que o P é maior ou igual a 1. Né? E quando a gente fez a desigualdade de Holder, eu assumi que o P era maior do que 1. Muito bem. Quando o P é igual a 1, essa desigualdade aqui, pessoal, você está falando dos módulos, ela decorre imediatamente da desigualdade triangular dos módulos de números complexos. Tá bom? Então, quando P é igual a 1, essa desigualdade aqui de Minkowski, ela é imediata. Tá bom? Então, o caso difícil é quando P é maior do que 1. Ok? Aqui, pessoal, eu vou chamar o seguinte, eu vou chamar de auxiliar aqui, né? Eu vou chamar a variável ZJ da soma dos x com os y. Tá bom? Então aqui é como se fosse os z's, né? Os zi's aqui somados, tá? Então, dando esse nome aos bois aqui, note o seguinte, note que um zj elevado a p, né? Eu vou colocar ele assim, né? É como se fosse um xj mais yj vezes o zj em módulo aqui, né, elevado a p menos 1. E aí eu vou separar usando a desigualdade triangular aqui, né, pelo menos para módulos, né, que isso aqui é xj mais yj, módulo de xj mais módulo de yj, zj elevado a p menos 1. Tá bom? Então tá aqui. Portanto, quando eu somar tudo, né, vamos em vez de somar tudo, pessoal, como tem um problema de convergência que a gente não sabe resolver ainda, vamos somar tudo do j igual a 1 até um certo n. Depois a gente vai fazer o n tender a infinito. Tá? Então a soma dos zj's aqui elevados a p, isso vai ser menor ou igual, né? Tem esse menor ou igual aqui, a esta soma. J igual a 1 até n. Então vai ter uma parte aqui do xj zj elevado a p menos 1, mais uma parte com yj. J igual a 1 até n, zj elevado a p menos 1. Né? E agora aqui, pessoal, eu vou usar a desigualdade de Holder. Tá bom? Então, aqui, né? Então, agora daqui para cá, eu vou usar a desigualdade de Holder. Estou assumindo que o P é maior do que 1. Então aqui a primeira coisa que vai acontecer é o seguinte, né? Então como é que eu vou usar a desigualdade? Eu vou botar assim, então vai ficar um menor ou igual aqui, né? Então essa parte aqui a gente vai ficar, vamos lembrar dessa parte aqui, todo esse troço aqui é menor ou igual a. Aplicando o Holder aqui, né? Eu vou fazer assim, menor ou igual, j indo de 1 até n, aqui vai ficar o xj, eu vou botar os xj's aqui elevados a p, tá bom? E, bom, aqui elevado, né, a 1 sobre p, e aqui vai ficar produto, né, com a soma de j indo de 1 até n. Agora esse zj elevado a p menos 1, seria elevado a q, 1 sobre q. Tá legal? E mais, eu usei o Holder aqui e eu vou usar o Holder correspondente aqui, tá bom? Vou botar só 3 pontinhos aqui, porque não vai ter espaço para escrever tudo e eu quero manter aqui nessa linha, tá legal? Mas eu vou fazer a mesma coisa. Nos YJs aqui vai aparecer o expoente P, e nos ZJs aqui, né, elevado a P menos 1, vai aparecer o expoente Q, tá legal? Observação importante aqui, né? Eu tenho P menos 1 vezes Q. O P menos 1, uma continha aqui. Lembre-se que o P menos 1, o P e o Q são aqueles expoentes conjugados, né? O P menos 1 vezes Q vai ser PQ menos Q. E isso é P, pessoal. Lembre-se que os expoentes conjugados P e Q são tais que a soma, né, passa o Q para cá. A soma é igual ao produto. Tá bom? Então, quando eu fizer esse P menos 1 vezes Q, o que eu obtenho de novo aqui é o P. Então, isso aqui, esses ZJs, eles estão elevados a P. Tá bom? Então, aqui, pessoal, eu vou escrever o seguinte. Vai ficar menor ou igual. Então, imagine agora que tem a desigualdade de Holder aplicada aqui para esses termos, né, para os análogos aqui dos y. Tá? Então, vai ficar assim, ó.
J de 1 até N. Então essa parte aqui, ó, né, desses ZJs elevados a P, vai aparecer em comum nos dois termos. Eu vou botar em evidência aqui do lado direito, e aqui na frente vai ficar o quê? A soma dos XJs elevados a P, tudo 1 sobre P, mais a soma de J indo de 1 até N, dos YJs elevados a P, 1 sobre P, fecha aqui, e aqui vai aparecer então essa parte, né? Somatório aqui de J igual a 1 até N, dos ZJs elevados a P, elevado a 1 sobre Q, né? Que aqui está o expoente 1 sobre Q, tá bom? Muito bem. Então, olha só, pessoal. Aqui, então eu tenho este pedaço menor ou igual a este pedaço. Né? O que eu vou fazer agora é passar isso aqui dividindo para cá. Então, note que esta soma dos EJs elevados a P está elevada a 1. Então, eu vou subtrair esse expoente 1 sobre Q. Mas 1 menos 1 sobre Q é 1 sobre P. Tá bom? Então, quando eu passo isso aqui dividindo, fica assim. Somatória dos EJs elevados a P elevado a 1 sobre P, de J igual a 1 até N, né? Estou fazendo tudo de 1 até N, menor ou igual a isso aqui. J igual a 1 até N, do XJ elevado a P, não sei o que lá, 1 sobre P, P, 1 sobre P, mais J de 1 até N, YJ elevado a P, 1 sobre P, tá bom? E essa é a desigualdade de Minkowski. A única diferença é que em vez de estar somando até infinito, você está somando só até N, tá bom? Então agora a gente faz o N tender a infinito. Se o N agora tende a infinito, né, então veja que lembre, né, o ZJ aqui é a soma do XJ mais o YJ. Não, se eu fizer o N agora tender a infinito, pessoal, supondo que essa série, os elementos X e Y são elementos de LP, né, eu vou ter que essas duas séries aqui vão ser convergentes, então automaticamente por causa dessa desigualdade, essa aqui também vai ser convergente e segue a desigualdade. Tá legal? E daqui, tendo a desigualdade de Minkowski, então fica um exercício facinho para vocês, né? Mas é bom escrever pelo menos uma vez na vida, de que aquela distância que a gente definiu em LP, de fato, é uma métrica, tá? É uma função de distância válida para definir esse LP como um espaço métrico. Bem, isto encerra a primeira aula. Observação para deixar vocês mais otimistas. As aulas não vão ser todas assim gravadas, né? Elas não vão ser todas assim tão compridas. Eu espero que, na verdade, elas tenham uma duração bem menor do que esta, mas essa primeira, excepcionalmente, ficou mais comprida, porque a vida é assim. Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima, então. A gente se vê daqui a pouquinho.